Prezado seminarista João Mateus, que nesses dias está de férias, curtindo a sua família, ele que já está terminando os estudos de filosofia, no ano que vem vai passar para a nova etapa de noviciado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos no 14º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo nos mostra Jesus enviando 72 discípulos. O Evangelho começa dizendo assim: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou de 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Veja, meus queridos irmãos, nessa passagem mostra a missão dos 72 discípulos. Veja, Jesus os enviou. Jesus, ele envia aqueles homens para quê? Para preparar o caminho para ele. A missão dos discípulos era evangelizar, anunciar a chegada do reino de Deus. Agora veja um detalhe: Jesus enviou de 2 a 2. Aqui mostrando o trabalho em equipe, demonstrando como que a importância de o apoio mútuo, um ajudar o outro. E os discípulos, diz aí, foram enviados à frente do Senhor. Eles foram instruídos a anunciar a paz, anunciar a salvação para aqueles que o recebessem. Também o Senhor Jesus instruiu os discípulos a confiar na provisão de Deus, não se preocupar com as coisas materiais. Veja, meus queridos irmãos, queridas irmãs, quantas lições nós podemos aprender aqui. Uma primeira lição é que Jesus também nos chama. Jesus também te chama nesta nova semana a você ir na frente dele, anunciar a paz. Tem muita gente sem paz nesse mundo. Tem muitas famílias sem Deus, sem paz. E aí, você que veio abastecer espiritualmente, cabe a você. Cabe a você anunciar a paz. Cabe a você, em equipe,
de repente com uma outra pessoa da sua família, preparar. E cabe também a nós confiar em Deus. Confiar sabendo que Deus fará tudo. Ele nos dará também tudo aquilo que nós precisamos para cumprir esta missão. Depois Jesus ele vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Veja, meus queridos irmãos, a messe aqui representa as pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação, as pessoas que precisam se converter. A messe. Quantas pessoas aqui em São Vicente de Minas precisam ouvir a mensagem de Deus? Quantas pessoas aqui em São Vicente de Minas que estão distantes de Deus, que estão longe de Deus? Não são poucas, não. São muitas. São muitas as pessoas. Às vezes eu me deparo com pessoas na rua, ou às vezes, em missa de corpo presente, que são católicas, e vem na missa e eu vejo, olha, essa pessoa não vem nas missas aos finais de semana. São pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus, precisa de conversão, é a messe. Então a messe é grande, são muitas as pessoas, mas fala aí, os trabalhadores são poucos. Aqui, meus queridos irmãos, queridas irmãs, podemos entender de modo geral. Como assim, padre? São muitas as pessoas na Igreja Católica que estão distantes de Deus, que estão longe de Deus, mas os trabalhadores são poucos, mas os padres são poucos. Vem cá, o seminarista João Mateus, fala para nós, a turma dele, quantos que estão estudando com ele, na turma dele, para ser padre. Vamos lá. Tem eu e mais 4. Aí, ó. Ele e mais 4. O ano que vem ele vai entrar no noviciado. Quantos vão entrar no noviciado da sua turma? Eu e mais 1. Ele e mais 1. Então vejam, meus queridos irmãos, obrigado. A messe é grande, mas os trabalhadores, aqueles que querem serem padres, jovens, são poucos. E se eu fosse perguntar também para o João Mateus, quantos de Minas Gerais da sua turma? São quantos? 3. Minas Gerais tem 3. E dos outros estados? 1 Paraná e 1 de São Paulo. Olha o estado, graças a Deus, Minas pelo menos tem 3, Mas São Paulo tem apenas 1 no seminário do João Mateus. No Paraná, apenas 1.
Vocês estão entendendo? A messe é grande, mas os trabalhadores, mas aqueles que querem serem padres, são poucos. As freiras, vejam, aqui em São Vicente de Minas, alguns de vocês lembram, tinha freiras ali no hospital. Cadê? Não tem mais. As moças não querem mais se consagrar. Temos aqui uma, entre o município de São Vicente e Minduri, Helena, que quer ser freira, que quer também ser numa congregação séria, uma congregação que usa hábito. Graças a Deus, pelo menos uma aqui na nossa região quer se consagrar. Está vendo? Os trabalhadores são poucos. Então, essa falta de trabalhadores espirituais é um desafio para a evangelização, para a salvação das almas. É um desafio. Eu disse, que podemos ver de maneira geral, mas também de maneira mais particular aqui em São Vicente. A messe é grande, são muitos os católicos aqui de São Vicente, mas são poucos que vêm na missa nos finais de semana. E aí então cabe a você ser trabalhador da messe. Cabe a você convidar. Vamos escutar a palavra de Deus na missa no próximo domingo? Convide os seus familiares, mesmo que recebam não, mas faça o convite. Convide os seus colegas de trabalho, convide os seus vizinhos, pessoas que você encontrar na rua. Vamos à missa, vamos escutar a palavra de Deus. Então veja, meus queridos irmãos, a messe é grande, trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande mais trabalhadores. É preciso rezar. Rezar, minha gente, rezar pelas vocações. Vocações sacerdotais para padre, vocações religiosas para freiras. Freio. Por exemplo, o João Mateus aqui, ele vai ser freio da congregação dos conventos franciscanos conventuais. Ele vai ser freio. Aqui em Andrelândia tem essa congregação, Até inclusive no dia de Pentecostes, quem celebrou aqui para vocês a missa das 7 horas da manhã foi o Frei Fernando. Ele é da congregação dos franciscanos conventuais. Então, a gente tem que rezar, a gente tem que pedir, ó Deus, mande mais jovens, Coroinha André, fica de pé para o pessoal ver, ele está pensando em ser padre, Ser padre ou freio. Então, quem sabe, mais um que vai ter aqui na nossa cidade, Tomara que Deus o conserve nesse desejo. Então, a gente tem que rezar pelo seminarista João Mateus, que vai agora para o ano que vem noviciado, depois teologia, então faltam mais ou menos 5 anos, mais ou menos, para ser padre. Rezar pelo André, a gente tem que rezar pelas vocações, para que Deus, envie trabalhadores. As vós, mães aí, rezar, quem sabe, suas netas, filhas, queiram se consagrar a Deus, serem freiras. Rezar pelas
vocações sacerdotais. Oração é fundamental para que assim Deus envie trabalhadores. Então cabe a cada um de nós com responsabilidade em relação à evangelização e à salvação das almas. Também uma instrução de Jesus aí: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Pense, meu irmão, minha irmã, um cordeirinho no meio de lobos. Esta é a comparação que Jesus coloca com relação aos seus missionários. Muitas vezes, os missionários, os freis, os padres, eles vão estar como cordeiros no meio dos lobos. Essa imagem, cordeiro no meio dos lobos, representa a vulnerabilidade e a exposição dos discípulos em sua missão. A missão dos discípulos de Jesus, a missão do padre, do frei, da freira, não será fácil, não será mil maravilhas. Guarde muito bem isso, futuro Frei João Mateus. A nossa missão não será fácil. Muitas vezes vamos estar no meio de lobos, vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar perigos no nosso caminho, vamos enfrentar lobos, pessoas más, pessoas que vão querer nos prejudicar, pessoas que vão nos perseguir. Mas, João Mateus, apesar desses desafios, dessas perseguições, nós somos chamados a confiar em Deus, confiar na proteção de Deus, também para vocês, meus irmãos. Vocês também estão no meio de lobos. Tem pessoas más, tem pessoas que têm um coração mau, às vezes na nossa família. Mas aí Jesus nos convida a confiar nele, confiar na proteção dele. É fundamental, sabendo que ele nos dará força, sabendo que ele nos dará sabedoria necessária para a gente continuar firmes nesta caminhada. Devemos então, meus queridos irmãos, estar preparados para enfrentar os desafios, para responder de forma adequada às situações difíceis da nossa vida que nesta semana nós teremos. Então vamos pedir a Deus nesta celebração a graça de sermos missionários, a graça de podermos continuar firmes no meio de lobos, no meio de pessoas más, mas sabendo que Deus nos dará força, sabedoria. Creio em Deus